fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. A minha pergunta é sobre o batismo no Espírito Santo. Os 4 evangelhos refletem isso, né? Em Mateus, no capítulo 3, verso 11, diz: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós frequentamos algumas igrejas já, e muitas dão muita evidência à questão do batismo do Espírito Santo. E muitos dizem assim que quem não tem o batismo no Espírito Santo não fala em línguas. Então, eu gostaria de saber assim, qual é a evidência que tem um cristão que recebeu o batismo no Espírito Santo. The claim of those Pentecostal churches is not true. A alegação das igrejas pentecostais quanto a isso não é verdade. That if you are baptized in the Holy Spirit, then you can speak in tongues. Quando você é batizado no Espírito Santo, então você fala em línguas. Vamos ler 1 Coríntios 12:13. Pois em só Espírito fomos todos nós batizados em só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de só Espírito. Neste versículo, o apóstolo Paulo speaks to the Corinthians. Neste versículo, o apóstolo Paulo fala aos coríntios. He said, E ele disse: Pois em só Espírito fomos todos nós batizados. Todos os coríntios. Todos nós batizados em só corpo. Diz o apóstolo Paulo. Todos nós. Paulo, os coríntios também. Todos nós. Ele Então, diz. de acordo com o apóstolo Paulo, então todos, tanto ele quanto todos os coríntios, foram batizados no Espírito em só corpo. Todos eles. Este versículo é 12:13. Vamos continuar 28. Há uns pós Deus na igreja. Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. You have to respond. I will ask question. Quero que você responda. Eu vou fazer uma pergunta e quero que você responda. Sim. 29. Porventura, são todos apóstolos? São todos apóstolos? São todos profetas? Não. São todos mestres? São todos operadores de milagres? Não. Todos têm dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Mas todos nós batizados em só Espírito, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. So it is not true that the sign that you are baptized in the Holy Spirit is that you can speak in tongues. Então não é verdade que o sinal de que você foi batizado no Espírito Santo é que você fale em línguas. That is misinterpretations of pastores. Isso é a interpretação errada de pastores. Vamos ler. 5:23, Provérbios. Ele morre pela falta de disciplina, e pelo excesso da sua loucura anda errado. Sim. Excesso da sua loucura. A interpretação nas palavras de Deus na Bíblia coming from their own mind. Vindo da própria mente deles, essas interpretações. It is not true that because you are baptized in the Holy Spirit that you will speak tongues. Não quer dizer que porque você é batizado no Espírito Santo, você vai falar em línguas.
Vamos voltar 12 e 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, todos os coríntios. Mas os coríntios também, diz o apóstolo Paulo, porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? Não. Todas as perguntas aqui, a resposta é não. Todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Não. Por quê? É proibido para todos nós ficar mestres. É proibido que todos nós nos tornemos mestres. 3:1, Santiago. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos juízo mais severo. Não pode todos nós ser maestro. Sim? Se todos nós will become teachers. Se todos fomos mestres, Who is the student? quem é o estudante? Quem é o aluno? Vamos ler. Romanos 12:4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros. De modo que tenho diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. Onde há dom para falar em línguas. Aí, quando ele escreveu aos Romanos, onde está o dom de falar em línguas? The Apostle Paul did not even mention it to the Romans. O apóstolo Paulo nem sequer mencionou isso aos romanos. Because Romans are learned people. Porque romanos eram pessoas com um bom, um ótimo estudo. They know Hebrew, Eles sabem hebreu, they know Latin, sabiam latim, they know Italian, sabiam o italiano, and they know much languages. e alguns sabiam várias outras línguas. He did not even mention to them the speaking in Então, ele tongues. nem mesmo mencionou a eles o falar em línguas. Mas o apóstolo Paulo did not put much importance in his ministry to the speaking in tongues. Mas o apóstolo Paulo nem sequer colocou ênfase, o foco da sua pregação em falar em línguas. Vamos ler. 1 Coríntios 14:1. Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente é o de profetizar. Por que profetizar? Principalmente. Por quê? 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 5. Ora, quero que todos vos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Por quê? Pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, e não ser que também intercede para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu por ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei? Se vos não falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. 7. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara,
Se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. So, the Apostle Paul did not give emphasis in the speaking in tongues in his ministry. Então o apóstolo Paulo não deu ênfase ao falar em línguas em seu ministério. 14:1, vamos voltar. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Segui o amor. Por quê? Por quê? 13:1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitará. Por quê? 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Isso eu posso dizer. If anybody is baptized by the Holy Spirit, Se alguém é batizado no Espírito Santo, the sign that he is baptized by the Holy Spirit is amor. o Now, sinal de que ele foi batizado no Espírito Santo é o amor, not to speak in tongues. e não o falar em línguas. Because even if you speak the tongues, even of the tongues of angels, without love, then you are nothing. Porque mesmo que você seja batizado no Espírito Santo e fale em línguas, sem amor, não adianta de nada, você não é nada. See, that is my answer to that question. Essa é a minha resposta a essa pergunta. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.